Oi, eu sou John Fredrickson e bem-vindo ao Instituto ICTB. Nesta nova série de vídeos, vamos falar sobre como avaliar e tratar a ansiedade. A primeira coisa que você precisa saber é que a ansiedade não é um pensamento. Por exemplo, um paciente diz: Tenho medo de envelhecer e ficar sozinho. Na verdade, isso não é ansiedade. Isso é um pensamento sobre o futuro. Agora, esse pensamento pode perpetuar a ansiedade, mas ele não é a ansiedade em si. A segunda coisa que você precisa saber é que a ansiedade não é um estímulo. Por exemplo, todos vocês já ouviram o termo a ansiedade de abandono. Abandono não é ansiedade, mas certamente pode ser um estímulo. E se alguém ameaçar te abandonar, você com certeza vai se sentir ansioso. Então, afinal, o que é a ansiedade? É um sentimento, uma experiência física no corpo. De acordo com os neurocientistas, herdamos dos mamíferos um sistema inconsciente de detecção de perigo. Ele é anterior à evolução do córtex pré-frontal humano e opera independentemente dele. Ficamos fisicamente ansiosos antes mesmo de percebermos isso conscientemente. Como isso acontece? A parte animal do nosso cérebro responde antes da parte humana. Pense em quão adaptável isso é. Imagine se um dos nossos ancestrais visse um tigre dentes de sabre e pensasse: parece um quadrúpede peludo correndo em minha direção. Certamente tem dentes grandes. Trituração. Nosso ancestral teria se tornado jantar. Em vez disso, nossos ancestrais lutaram contra o tigre ou fugiram dele. Isso porque o sistema de detecção de perigo envia uma mensagem para a amígdala no cérebro. A amígdala mobiliza nossos corpos para que possamos responder a essa ameaça. Como ela faz isso? Bem, a amígdala envia uma mensagem para o sistema nervoso somático, que mobiliza seus músculos, tensionando-os, para que você entre em modo de luta ou fuga. Então, quando você fica muito tenso, isso é um sinal de ansiedade criado pelo seu sistema nervoso somático. Mas para que nossos músculos possam lutar ou fugir, eles precisam de muita energia. Então a amígdala também envia uma mensagem para o sistema nervoso simpático, que aumenta a sua pressão arterial, seu pulso e a frequência respiratória, para que seus músculos recebam o alimento de que precisam. É por isso que seu coração dispara, seu rosto fica vermelho e suas mãos ficam frias, certo? Porque o sangue é retirado das extremidades e vai para os músculos, para que você possa correr ou lutar, certo? Sua boca fica seca quando você faz uma apresentação em público. Esses também são sinais de ansiedade criados pelo seu sistema nervoso simpático. Agora, e se aquele tigre realmente te pegasse e te esmagasse com as mandíbulas? Então a amígdala ativa o seu sistema nervoso parasimpático. Ele libera opiáceos para diminuir a dor e ajuda o corpo a ficar mole. Por quê? Bem, às vezes, se você fica mole, como se estivesse morto, um predador pode te largar se não estiver com fome. O sistema nervoso parasimpático diminui nosso pulso, nossa frequência respiratória e a pressão arterial, resultando em uma queda do fluxo sanguíneo para o cérebro. É por isso que você fica com a visão embaçada, zumbido nos ouvidos, dificuldade de pensar, tontura, náusea, diarreia e enxaquecas. Esses são sinais de ansiedade criados pelo seu sistema nervoso parasimpático. Agora, esse sistema de perigo funciona muito bem quando é ativado por ameaças objetivas como leões, tigres e ursos, ou aquele maluco na estrada que acabou de invadir a sua faixa, certo? Chamamos esses sintomas de medo quando são desencadeados por perigos externos, e chamamos de ansiedade quando são desencadeados internamente pelos nossos sentimentos. Agora,
Antes de entrarmos nas causas da ansiedade e em como regulá-la, vamos dar uma olhada mais profunda nos sintomas. Sintomas de ansiedade causados pelo sistema nervoso somático, certo? É aqui que você vê os polegares e as mãos se fechando. Esses são pacientes que têm dores de cabeça tensionais. Os braços, ombros e pescoço deles ficam tensos, né? Ou eles ficam mexendo o pescoço para aliviar a tensão. Esses são pacientes que, quando você pergunta sobre um sentimento, eles suspiram, né? Ativação dos músculos intercostais. Esses são pacientes que ficam tensos nos braços, pés e pernas. Esses sintomas estão associados a fibromialgia, hiperventilação e desmaios. A tensão crônica dos músculos pélvicos causada pelo sistema nervoso somático pode resultar em sensações dolorosas, menstruação dolorosa, dor durante a relação sexual, irregularidade menstrual e pode ser uma causa de vulvodínia. Agora, vamos passar para os sintomas de ansiedade que são causados pelo sistema nervoso simpático. Quando esse sistema é ativado, você fica com a boca seca. Por exemplo, quando está falando, você fica com os olhos secos. Suas pupilas ficam dilatadas. Se um paciente chega ao consultório e diz: "Você pode fechar as persianas?" Está muito claro aqui. Isso mostra que o sistema nervoso simpático ativado e pupilas dilatadas. Mãos frias quando você aperta a mão deles? O sangue retraiu das mãos para os músculos. Esses são pacientes que apresentam frequência cardíaca elevada. Eles têm pressão alta. A respiração deles é rápida. Eles podem estar um pouco avermelhados, certo? Esses pacientes geralmente sofrem de constipação. Esses são pacientes que você vai ver meio que tremendo na sala ou você vai notar piloereção, certo? É quando os pelos ficam arrepiados. Todos esses são sinais de ansiedade causados pelo sistema nervoso simpático. Também temos sintomas de ansiedade causados pelo sistema nervoso parasimpático. Esses são pacientes que salivam muito e você percebe que engolem com frequência. Eles ficam com os olhos lacrimejando. As pupilas deles ficam bem contraídas. Quando você aperta a mão deles, as mãos estão bem quentes. Eles têm frequência cardíaca diminuída, pressão baixa, respiração lenta e apresentam problemas gastrointestinais. Esses pacientes apresentam náusea, vômito, diarreia. Quando você explora os sentimentos, eles têm problemas de estômago. Esses são pacientes que de repente precisam ir ao banheiro quando os ânimos se avolumam. Esses são pacientes que têm enxaqueca na sessão quando os sentimentos afloram. Eles também podem sofrer de arritmia cardíaca. Eles ficam tontos porque a pressão arterial cai. Eles ficam com o pensamento confuso, anestesia corporal, fraqueza, zumbido nos ouvidos e visão turva. Ok, agora, por que isso é tão importante? Por que John está entrando nesse papo médico? Bem, pacientes não percebem que estão ansiosos porque não percebem que esses são sintomas de ansiedade. Certo? Eles dizem: acho que foi só algo que comi. Certo? Esses são sintomas de ansiedade. Mas se você sabe que esses são sintomas de ansiedade, você pode avaliar e regular a ansiedade muito melhor e realmente prestar um favor aos seus pacientes. Em segundo lugar, os tipos de sintomas de ansiedade que os pacientes apresentam nos dizem se a ansiedade deles está bem regulada ou se está alta demais. Se a ansiedade estiver alta, o cérebro do paciente não consegue funcionar bem para se beneficiar da terapia. Muito frequentemente, descobrimos que os pacientes fracassaram em terapias anteriores não por causa de resistência, mas pelo fato de que a ansiedade deles não estava suficientemente regulada. No nosso próximo vídeo, vamos mostrar como identificar quando a ansiedade está alta demais e como regulá-la. Enquanto isso, fique à vontade para conferir meu webinar sobre ansiedade em www.streaminstitute.com/webinars ou assistir ao meu vídeo de psicoterapia sobre ansiedade, que você também pode adquirir lá. Enquanto isso, eu sou John Frederickson e muito obrigado por nos visitar no Stream Institute.